A paz de Cristo. Você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Bem-vindo, graças a Deus. Mais um estudo bíblico hoje, hein? Mais uma palavra de Deus. E muito obrigado por nos acompanhar todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite. Esse canal tem o objetivo única e exclusivamente de ajudar no seu conhecimento bíblico, ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Você precisa estar em comunhão com a sua igreja, você precisa ir nos cultos da sua igreja, amém? Então o canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida é apenas um reforço para o seu crescimento na palavra de Deus, para cada dia você ser uma pessoa orientada, ok? Orientada. E quanto mais você conhece a verdade, mais livre você fica, tá? Por isso que o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o profeta João Batista. Olha, eu quero dizer para você que o ministério profético e que ser profeta pode ser entendido como um ministério e pode ser também entendido como um dom espiritual. Isso que você vai aprender nesse dia. Vou te explicar. Profeta sendo um dom espiritual. A Bíblia descreve a profecia como um dos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo menciona o dom de profecia como uma habilidade dada pelo Espírito Santo para edificar, consolar e exortar a igreja. Este dom é dado a alguns crentes para transmitir mensagens de Deus que orientam, edificam e confortam. Nem todos que recebem o dom de profecia necessariamente ocupam o ofício ou ministério de profeta, mas podem ocasionalmente compartilhar mensagens proféticas sob a direção do Espírito Santo. Então, profecia sendo um dom. Agora eu quero te falar sobre ser profeta como um ministério, tá? Você tem um ministério profético. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Além de ser um dom, o ofício de profeta também pode ser um ministério. É um chamado específico para algumas pessoas, tá? Algumas pessoas que já se converteram ao Evangelho e já aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador, ok? Eu estou falando desse ministério profético, tanto como dom quanto ministério. Porque, olha, em Efésios 4:11, apóstolo Paulo explica que Deus deu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Nesse contexto, o profeta é alguém que ocupa uma função contínua e reconhecida de transmitir as mensagens de Deus para a igreja e para o mundo. O ministério profético envolve constante de representar a voz de Deus em várias situações. Então, é uma responsabilidade constante, ok? Aí vai ser profecia como ministério. Então, diferença entre dom e ministério é esse, tá? Dom de profecia pode ser dado a qualquer crente pelo Espírito Santo, permitindo transmitir uma palavra inspirada ocasionalmente para a edificação da igreja. Ministério profético é um chamado contínuo e formal, reconhecido e respeitado na igreja e implica uma vida dedicada à função profética, recebendo regularmente revelações e mensagens de Deus para orientação do seu povo. Ok? Portanto, ser profeta pode ser considerado tanto um dom quanto um ministério.
dependendo se a pessoa foi chamada para exercer o dom de profecia, tá? Se foi chamado para exercer o dom de profecia ocasionalmente, ou pode ser um ministério, se foi chamado para ocupar um cargo como profeta. Amém? Agora, o que Jesus disse sobre João Batista? Tá? Olha, João Batista, ele foi reconhecido por Jesus, tá? Como o seu precursor, tá? Quando Jesus veio para ser batizado por João, João declarou que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em João 1,29. João reconheceu que Jesus era o Messias. Era o Messias esperado e prometido por Deus, dizendo que ele, João Batista, não era digno nem mesmo de desatar as sandálias de Jesus, e a sua missão era apontar as pessoas para Cristo. E ele afirmou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Olha, João Batista, ele teve coragem de confrontar o pecado, inclusive entre os governantes, tá? Ele denunciou o relacionamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodias era a esposa do irmão de Herodes. Então Herodias era a cunhada de Herodes Antipas. Sabe o que aconteceu? Resultou na prisão de João Batista. Na prisão. Herodes, por pressão de Herodias, e após um juramento impulsivo, porque a filha de Herodias dançou e Herodes, cheio de maldade, gostou de ver ela dançar, a mocinha dançar, né? Aí Herodias falou: bom, vamos aproveitar a situação, já que Herodes deve estar cheio de pinga mesmo, deve estar bêbado, vamos fazer o seguinte: vamos pedir a cabeça de João Batista na bandeja. A mocinha também, maldosa, ruim, foi lá e falou para Herodes que queria isso. E ainda que Herodes temesse João Batista, sabia que João Batista era profeta, porque Herodes Antipas era filho, era edomeu, tá? Era dos edomitas, só que ele era filho de judeu. Então ele sabia, mas ele, por questão política, resolve cortar a cabeça de João Batista. É assim, sabia? Às vezes a pessoa está tão fissurada no poder, ela fica tão louca ali em não perder o poder, não perder o controle, não perder o mando, não perder a governança. Ela é capaz de decapitar qualquer um. O homem é assim. O ser humano é assim, tá? Tem exceção, pastor Alcemar? Tem exceção. Tem exceção. Existe ainda, tá? Homens e mulheres de Deus, mas, infelizmente, até no meio cristão, digo isso com tristeza, existe gente que é capaz até de cortar a cabeça do profeta, assim como Herodes fez isso. Agora, João Batista é lembrado como o último dos profetas. O último dos profetas que anunciou a chegada do Messias e como o elo entre Antigo e Novo Testamento. A sua vida e o seu ministério foram marcadas por devoção a Deus, por coragem, humildade e fidelidade. Pastor Alcemar, se Jesus falou tão bem de João Batista, que ele era seu primo, se João Batista batizou Jesus, João Batista era gente boa, João Batista não tinha cometido nenhum crime para estar preso.
Ele foi preso só porque disse para o governante, para o líder, né? O homem que mandava em tudo, o homem que nomeava, o homem que consagrava, o homem que dava cargo, tirava cargo. Herodes era esse. E João Batista, como um profeta, com um dom de profeta, com um ministério profético, João Batista, ele não cedeu não. Ele disse, olha, é pecado, mas rapaz, se João Batista lá na prisão fala, não, olha, me desculpe aí, então, eu falei mal, esse pecado aí é mais ou menos, tudo bem, Deus vai te perdoar, se desse ali uma passada de pano, igual algumas pessoas fazem, talvez ele não tivesse sido decapitado. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Se você permanecer fiel a Deus, é possível que uma grande perseguição haja contra a sua vida aqui nessa terra. Mas tenha certeza que o seu lugar está reservado com Deus na glória. E ai daqueles que tocam no profeta. Foi terrível para Herodes, foi terrível para Herodias e foi terrível para Salomé. Possivelmente o nome da filha de Herodias era Salomé, a história diz isso. Agora, aqui estão, vou te citar para você, cinco razões apenas, tem mais. Vou dizer 5 pelas quais líderes podem rejeitar um servo de Deus com o ministério profético. Até às vezes dentro das igrejas, tá? Se Deus levantou alguém que não é o pastor da igreja com o ministério profético, eu vou te dizer aqui, pelo menos 5. Porque se você estiver passando por isso aqui é para te confortar, para te consolar e para você não desistir do ministério profético, pagar o preço. Fica firme, amoroso, obediente, tranquilo, educado. É isso que é o fruto que Deus quer. Educado. Estão jogando indireta? Tranquilo. Tranquilidade. Deixa lá a pessoa jogar indireta, deixa a pessoa fazer você passar vergonha, deixa, fica tranquilo. Pastor, eu não falo nada? Não. Profeta não briga, profeta não discute. Por quê, pastora? Porque é Deus quem peleja. É Deus quem puxa a rédea, irmão. É Deus quem cobra lá do perseguidor do profeta. Fica tranquilo. É Deus. É Deus quem põe e Deus quem tira. É Deus quem dá a vida e Deus quem tira. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que quem cuida dos seus perseguidores é Ele. Não é você não. Você não. Você não faz nada. Você só permanece amando as ovelhas de Cristo, obedecendo às lideranças, tá? Agora, profeta, ele é livre, tá? Profeta não é preso, não. Profeta não tem medo de perder cargo, não. Tem medo, não. Porque ele não abre mão do ministério profético e do dom profético que Deus deu. Então, primeiro ponto, é confronto com o pecado e a injustiça. Então, alguns líderes podem rejeitar o ministério profético porque profetas frequentemente confrontam o pecado e a injustiça, inclusive entre os próprios líderes. Esse tipo de confronto pode ser visto como uma ameaça à autoridade ou ao status quo daquele líder. O segundo ponto, incompreensão e falta de discernimento. Muitas das vezes, os líderes não entendem plenamente o dom profético e podem confundir uma mensagem de advertência ou correção com críticas pessoais, o que gera resistência e rejeição. Terceiro ponto, medo da perda de controle. O ministério profético opera de forma independente da hierarquia institucional e o profeta ele responde diretamente a Deus, diretamente e diariamente.
Isso pode preocupar líderes que temem perder controle sobre o rebanho ou sobre as direções ministeriais. Porém, profeta nunca divide rebanho. Profeta, ele nunca maltrata uma ovelha. Profeta nunca ofende um líder. Profeta fala o que Deus mandou e o resto é com Deus. Quarto ponto. Diferença de prioridades espirituais. Os profetas frequentemente têm uma visão clara da vontade de Deus e podem desafiar práticas religiosas que os líderes consideram essenciais. Essa diferença de prioridades pode levar à rejeição do ministério profético. O profeta, Deus está falando com o profeta: filho, a prioridade é amar as ovelhas. Filho, a prioridade é amar os domésticos da fé. Filho, a prioridade é tratar os problemas emocionais do rebanho. Filho, o problema, filho, é unir o meu povo. Talvez o profeta diga que essa é a prioridade, mas o líder, às vezes, ele acha que a prioridade é outra. A prioridade, às vezes, é a parede, às vezes, é coisas que vão ficar tudo por aí. Quinto ponto. Pressão social e política. Em algumas situações, líderes estão sob pressão para manter harmonia e evitar conflitos em um ministério profético, que muitas vezes expõe verdades duras. Pode ser visto como uma fonte de divisão ou de resistência, levando à sua rejeição. O dom de profecia, o ministério profético, ele tem o objetivo de limpar ali, a comunidade cristã. Tirar aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Amém? Essas razões mostram o conflito que pode existir entre o ministério profético e as estruturas humanas de poder, evidenciando o desafio de permanecer fiel ao chamado profético. Profeta resiste à pressão social e política. Profeta, ele não diferencia, ele recebe de Deus a diferença das prioridades espirituais. Profeta não tem medo de perder os cargos. Profeta, ele sabe que ele é incompreendido. Profeta, ele confronta o pecado e a injustiça. Amém. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se. Inscreva-se e seja um missionário comigo, porque esse canal é missionário. Você, ao se inscrever gratuitamente, você vai ser missionário comigo, que é divulgar a palavra de Deus. E você pode divulgar para os seus amigos, seus parentes, nos seus grupos, sabe por quê? Não falamos de religião, não falamos de denominação. Aqui, pastor Alcemar não defende denominação e igreja nenhuma, não. Eu não defendo a igreja na qual eu congrego, não. Eu defendo a palavra de Cristo. Eu defendo o Evangelho de Cristo. Aqui nesse canal, essa é a minha missão. Eu recebi isso de Deus. Amém? Vamos orar então ao Senhor? Senhor Deus, agradecemos por Tua palavra viva e pela Tua voz que fala aos nossos corações. Te louvamos por aqueles que Tu chamastes para o ministério profético, para serem mensageiros da Tua verdade e proclamarem Tua vontade. Pedimos que derrames sobre eles ousadia e coragem, para que falem com clareza, firmeza e amor. Que não temam os homens, mas permaneçam fiéis a Ti, sabendo que és o seu refúgio e sustento. Fortalece-os para que, como Teus profetas, revelem o Teu coração e conduzam o Teu povo ao arrependimento, à justiça e à renovação. Que eles sejam guiados pelo Teu Santo Espírito e cheios de sabedoria e discernimento,
para que ministrem com graça e humanidade. Guarda-os de toda oposição e capacita-os para preservarem, para que a tua verdade continue sendo proclamada com poder, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.